Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Crianças, peguem o livro de português e abram na página 116 e 117, onde nós temos aqui a segunda leitura. Para iniciar, para a carta que você vai ler agora, é de um cachorro chamado Sam, para sua dona, Gertrude Leroy. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Qual será o motivo que a levou a tomar essa atitude? Leia sozinho a carta para descobrir o que Sam pensa sobre o assunto. Então, aqui a carta do cachorrinho, tá? Sam era um cachorrinho. Que ele escreve a carta para a senhora Leroy, que era a dona dele, ainda é. Só que aí, nessa carta aqui, crianças, observem, vamos ver aqui, olha. Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam, mesmo de meus vivos. É difícil imaginar. Primeiro, porque não vivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites. Então, não tem como saber, mas acredite. Fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. Aí, P.S. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga, passou-me pela cabeça. Ou seja, crianças, nesse texto, essa carta aqui é uma carta pessoal de reclamação, né? Que o cachorrinho está enviando para a senhora dele. Então, nessa carta temos moderado em negrito e temos conviver e alarmada. O que significa essas palavras? Tá aqui elas aqui, ó. Moderado é controlado sem excesso. Conviver é viver junto com os outros, com o próximo, com contato constante, né? Viver em harmonia. Alarmada é assustada em sobressalto. Então, observem bem, leiam esse texto com muita atenção e respondam a compreensão do texto. Na primeira questão, nós diz assim: observe a imagem da página anterior, tá? Depois converse com os colegas, ou seja, converse com alguém aí. Descrevam a cena. Qual é a imagem? É essa imagem aqui, tá? Descreva a cena. Que cena é essa daí? O que é que vocês estão vendo aí? Um cachorro sentado em cima de uma mesa de restaurante ou de lanchonete, né? Escrevendo uma carta, né, crianças? Então, observe, olha. E qual personagem da cena é Sam? O que ele está fazendo? Qual personagem desses dois é Sam, né? Então, qual personagem da cena é Sam? Então, Sam é o cachorro, né? Que está escrevendo a carta. Então, é isso aí, né? Então, veja os objetos que estão sobre a mesa. Aqui tem um livro, tá? E tem aqui um menu, tá? Onde tem
os cardápios do restaurante, as coisas que as pessoas colocam sobre a mesa para os clientes fazer pedido. Então, olha, que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao que Sam disse na carta? É um livro, né, de 50 grandes fugas, o nome do livro, e um menu que indica o quê? Ele indica que de estar lá na lanchonete, né, onde acontecem as coisas. Por isso que ele citou isso aqui, né, para indicar que ele está numa lanchonete. Que é orientação com, né? Aí nós temos aqui, olha. Após a leitura da imagem, na letra D, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que ele recebe? Justifique. Ou seja, essa que é a letra D, ela é uma resposta pessoal de vocês. Leiam com atenção, aí vocês voltem ao texto. Na questão 2 diz: que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Qual é o motivo, hein, crianças? Ele queria justificar a sua atitude em relação aos vizinhos e sensibilizar a senhora, né, Leroy, para que ela o levasse para a casa dele, de volta à casa dela, né? Levasse para casa. Por isso que o bichinho saiu, ficou muito triste, né, com a situação dela ter mandado ele para outro lugar. Olha, a terceira questão. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos, né? Escreva de forma resumida duas justificativas. Com certeza, crianças, a primeira diz que não uivou muito e que os vizinhos também fazem barulho com o aspirador. Então, o cachorrinho cita que ele não uivou muito, mas que os vizinhos também fazem barulho. Então, era uma coisa sobre a outra, né? Ele gostava de dormir à tarde, mas tinha muito barulho dos vizinhos. Os vizinhos sempre dormem à noite e ele sempre uivava, né? Na quarta questão, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie as frases que expressam essa satisfação. Por exemplo, uma sugestão dos acontecimentos. Minha vida aqui continua um pesadelo. Foi isso que ele citou lá na carta, vocês lembram? Aí a outra, a senhora não acredita nas coisas que acontecem na lanchonete. São duas justificativas que ele se queixa do tratamento que vem recebendo. Lanchonete, criança, o que significa lanchonete? É uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para pequenas refeições, né? Refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir a um lugar onde estava, né? Então, o local, ele assemelha-se mais a um restaurante, né, crianças? Por quê? Porque até mesmo, né, ele assemelha-se mais a um restaurante, até mesmo com certo luxo, né? E não a uma lanchonete. Então, o lugar lá onde Sam está se refere mais a um restaurante porque é bem mais chique, né? Na sexta questão diz: releia o trecho a seguir e responda. Releia esse trechozinho e observe a palavra eles, né? A quem Sam se refere quando escreve eles, né? Eles aqui em destaque. Ele se refere aos vizinhos, né? Sam parece culpar essas pessoas por ter uivado. Que motivo aponta? Diz que é acordado pelo aspirador, né? Que faz muito barulho e que os vizinhos ligam todas as tardes, né? Então, é isso que ele culpa os vizinhos por isso.
E a questão C, a letra C diz: por que Sam usou letras maiúsculas na palavra eles, né? Olha, para dar destaque a quem está se referindo. Por exemplo, ele usou eles com destaque, né? Para dar destaque a quem se refere. A quem está se referindo? Aos vizinhs, né? Na sétima questão diz, ó, releia a observação que Sam faz ao final da carta. P.S. Não se queixo, não quero deixá-la alarmada, mas a ideia da fuga passou pela minha cabeça. Ou seja, o que significa essa siglazinha? Essas duas letrinhas significa post-scriptum, né? Isto é, o que foi escrito depois, né? É usado para acrescentar alguma coisa que se tenha esquecido ao dizer no corpo do texto. Então, por isso que ele usou esse ponto, esse P.S. para já depois no final, porque ele esqueceu de colocar alguma coisa, esse trecho aqui lá no meio da carta, no texto. Aí ele escreveu no final com essas duas letras. Na sua opinião, por que Sam escreveu P.S. Para destacar que ele teve a intenção de fugir. Isso? Lá, a letra B. Identifique na imagem algo que confirme a fuga de Sam, né? Identifique na imagem lá do texto, tá? O que identifica a imagem do Sam? A fuga dele. O livro de 50 grandes fugas, né? Sobre a mesa da lanchonete, né? Isso foi o que o Sam colocou. E a C diz, analisando a imagem e a palavra destacada no trecho, passou-me. Você acha que a intenção de Sam é realmente fugir, né? Por quê? É resposta pessoal. O que é que vocês acham? Nessa palavra aqui, como diz, passou-me. Ou seja, você tá com uma ideia, você diz, passou pela minha cabeça eu fazer isso. Então, você tá com a ideia de fugir, né? Ou seja, a ideia de fazer alguma coisa. Aqui, Sam estava com a ideia de fugir. Por isso que ele colocou essa expressão, passou-me pela cabeça, né? A ideia de fugir. Então, criança, a nossa aula de português é esta, tá? Ainda sobre a interpretação da segunda leitura. Então, quem não fez a correção da primeira leitura, façam o que eu coloquei no grupo, viu? Observe bem com atenção a diferença da leitura 1 e da leitura 2, para quando nós for estudarmos a diferença dos dois textos, tá? Então, um abraço, um cheiro e até mais tarde.